Muy buenos días, es un placer enorme verlos otra vez reunidos aquí, estudiantes, profesores, ex-alumnos como el doctor Frontera y otros que se graduaron hace tanto tiempo con nosotros. La historia del Departamento de Farmacología es una historia muy ligada a la historia de la Escuela de Medicina en sí mismo. Todo empezó realmente. Es esse edifício muito bonito de estilo morisco. Ustedes ven la Escuela de Medicina Tropical, que es lo que restó del Instituto de Medicina Tropical, criado por Ashford, como mencionó el doctor Silva, después de las victorias de Ashford contra la anemia en los años 1878. Ahí se estableció la Escuela de Medicina en 1949. Realmente, yo cuando llegué aquí fue años más tarde, pero encontré un ambiente extremadamente agradable. Era un ambiente tranquilo, de un instituto de investigación estilo europeo, con muchos investigadores visitantes. No había mucha confusión en torno de la Escuela de Medicina, todo muy tranquilo. Se podía pensar, se podía sentar en el jardín central del edificio y se podría realmente crear algunas cosas que hoy en día, con esta confusión de tanto tráfico y tanto ruido, realmente no hay tiempo para pensar, ¿verdad? Pero ahí se creó el Departamento de Farmacología de la Escuela de Medicina, que estava ubicado aqui nesta foto, uma vista aérea da Escola de Medicina Tropical, nesses primeiros ventanas aqui do edifício. O que representava que o departamento uno tinha que concentrar-se seriamente na investigação, porque, obviamente, era muito fácil mirar o mar e ver os barcos grandes passando aí, e uno se distraía completamente, não? Uno tinha que fazer algo assim, passar direto a seu laboratório, não? Portanto, era um ambiente muito agradável e José del Castillo, que foi seu diretor na época que eu comecei aqui em Porto Rico, nunca quis deixar esta área. Vocês vão ver que ele não vino ao centro médico, não lhe gostava realmente centro médico. Esta foto o Dr. Silva ensinou, e eu vou ensinar porque é a primeira foto da Faculdade de Medicina, da escola inicial. Aqui vocês veem o decano, aqui vem o doutor Asenjo, o doutor Pomales, o doutor Oliver Gonçalves, que foi um investigador distinguido em parasitologia. Nesta época, a parasitologia experimental em Porto Rico era uma coisa muito séria. E realmente a contribuição desta época à parasitologia universal foi muito grande, generado aqui na Escola de Medicina Tropical. Portanto, Porto Rico deve estar orgulhoso de haver tenido um período em que se criou muita investigação de um nível internacional na Escola de Medicina Tropical. Isso, em parte, se ha perdido por uma série de razões que não temos tempo de discutir. Dr. Negaglione, que foi um egressado do primeiro grupo da Escola de Medicina, foi o primeiro reitor e decano. Foi uma pessoa realmente impressionante. Eu o conheci quando cheguei a Porto Rico e ele era uma pessoa de enlace constante entre a escola, os professores, os diretores. Representou uma instituição em si mesmo, Negaglione. Os diretores de departamento, nesta época, eram todos de afora. Dr. Pfeiffer, de anatomia, Dr. Walter Steele, que posteriormente foi diretor, Dr. Conrado Asenjo, que foi decano associado, foi diretor de Bioquímica e Nutrição, Dr. Pomales, de Microbiologia, e Dr. Reinecke,
de fisiologia. Todos eles eram principalmente de Columbia University, porque o Dr. Silva não mencionou isto, pero o Instituto de Medicina Tropical era basicamente organizado com um convênio com Columbia University. Portanto, todos os professores que estavam aqui eram praticamente de Columbia University. O primeiro diretor de farmacologia foi o Dr. Tyler, que vino também de allá, mas realmente Tyler não lhe gostou Porto Rico. Era um sítio muito pequeno, ele estava acostumado com uma universidade muito grande, e durante poucos anos Tyler decidiu retirar-se de aqui, e a Escola de Medicina começou a buscar um diretor, não é verdade? E realmente, afinal de muita búsqueda, encontrou um senhor chamado José del Castillo. José del Castillo foi um graduado de medicina de Salamanca, em Espanha, e posteriormente se foi à Suíça, Berna, a trabalhar com Stampfli, que era um senhor muito distinguido na condução saltatória, na transmissão nerviosa. E, posteriormente, Del Castillo se foi à Inglaterra a trabalhar com Bernard Katz, que posteriormente foi prêmio Nobel de Medicina, em sua área de transmissão neuromuscular. Lo conheci a José Del Castillo em Downtown Medical Center, em New York, onde eu estava, e ele chegou como professor já distinguido. Pero José não lhe gostava as corbatas, não lhe gostava nada que fosse muito sério. Ele estava com suas camisas e a gente o mirava de uma forma rara, não é verdade? Mas esse senhor vinha da Inglaterra, não põe uma corbata e nada disso. Pois não lhe gostou. Se quedou aí em Downtown Medical Center por 1 ou 2 anos, depois se foi em NIH e algum dia lhe invitaram a vir a Porto Rico. Quando José encontrou o mar de Porto Rico e as praias, e ele era um marinheiro espanhol, verdade? Pois disse, aqui me quedo, aqui não me vou mais. Se quedou em Porto Rico e realmente, posteriormente, foi que ele me trajo a Porto Rico de alguma forma. Sidney Kay era outra figura impressionante desta época, que todavia está vivo. Foi professor distinguido de nós, vino com o Army para Porto Rico como toxicólogo e se transformou el padre de la toxicologia em Porto Rico. Sidney Kay tem muitos livros, tem muitas publicações e foi o toxicólogo forense mais importante que houve aqui. Criou muita gente, generou muitos estudantes, está hoje em dia todavia vivo, com 98 anos, em Miami, vivendo com seus filhos, e sempre nos chama por telefone durante as Navidades para ver como está Porto Rico. Sempre ele gostou muito de Porto Rico. E nessa época, o departamento de farmacologia, que estava na Escola de Medicina Tropical, recebeu um grande, muito grande de NIH. E José pues, não sabia o que fazer com tanto dinheiro. O departamento era muito pequenito, 3 ou 4 laboratórios, e queria um sítio muito mais grande. E falou com Sidney Kay, que era um coronel del Army, portanto, Sidney Kay conseguiu que o edifício onde está a neurobiologia hoje em dia, que era uma residência das enfermeiras del Army, foi donado à Escola de Medicina, e nós então nos movimos à neurobiologia, que era um desastre. As paredes todas sucias, havia que pintar todo, e eu me pus a pintar, e José também, e não sei mais quem, todos os estudantes pintaram, não é verdade? E afinal, se criou um laboratório de neurobiologia, e aí se estabeleceu o departamento de farmacologia da Escola de Medicina, e muitos dos estudantes iam ao instituto, nessa época não se chamava instituto, era laboratório, para ter suas classes de farmacologia comigo, porque todo era comigo. Eu ensinava, dava os laboratórios, toda a carga de ensinança estava bajo minha responsabilidade, porque José não lhe gostava a ensinança. Era muito curioso que José chegava por la manhã
E a secretária disse, doutor, você tem uma classe de anestésicos locais? Eu disse, ah, sim, eu não sabia disto. A que horas é? Às 9. Bueno, se metia ele a dar a classe e saía algo de aí. Não? Ele não se havia preparado realmente. Pero não lhe gostava a enseñança, não lhe gostava a administração, e então ele resolveu criar um instituto à parte. Esse instituto foi chamado Instituto de Neurobiologia, que vocês conhecem, em 1986, e ele tratou de remover esse instituto do decanato de medicina, porque não lhe gostava a burocracia do decanato de medicina, e se foi então ao decanato associado de assuntos acadêmicos. E aí se quedou hasta hoje. O que foi uma pena, perdone o decano associado se está aqui, mas foi uma pena porque o instituto era uma parte da escola de medicina e todavia é um legado do departamento de farmacologia. Aqui está uma foto muito interessante de José del Castillo. Está Negrete com sua esposa que vino de México, uma pareja de espanhóis. Aqui está Margaret Anderson e aqui estou eu, ¿verdad? Portanto, possivelmente não me reconhece, não? E é este tipo que está aí na última escalão. Esta época era uma época de abundância, ¿verdad? José tinha 2 arruans, eu tinha 2 arruans. Larme nos provia fundos para Sidney Kay e para José. Ou seja, que o dinheiro era tanto que, final do ano, uno não sabia o que fazer com os grandes. Tinha que comprar todo o que havia que necessitava e o que não necessitava, não é verdade? Porque, de lo contrário, perdia os fundos para o ano seguinte. Esta época realmente se acabou, como vocês sabem. O outro ponto, antes de entrar realmente no departamento de hoje, foi este laboratório perinatal, que muitos de vocês não conheceram, pero que foi um laboratório de NIH, muito bem equipado, que estava em Porta de Terra. Seu diretor era o Dr. Windle, que era um neurobiólogo muito importante. E aí foi por aí que eu entrei em Porto Rico, porque Windle, pues, eu estava com Carlos Chagas em Rio, e Windle se encontrou com Chagas e disse, eu necessito uma pessoa que vá a Porto Rico estabelecer uma colaboração. E então Chagas me chamou e disse, tu queres passar 2 meses em Porto Rico? Sim, com muito gosto. E eu vim, passei 2 meses, depois passei 1 ano, depois vim por 3 anos, e esses 3 anos se foram multiplicando, verdade? Hasta hoje. Portanto, foi uma história bem curiosa, porque nunca me imaginei que eu estaria em Porto Rico por muitos anos. Bom, esse laboratório foi importantíssimo, porque aí se fazia investigação de primates. O Dr. Adamson, de obstetrícia e ginecologia, que se morreu há pouco, participava em investigação de anóxia cerebral nestes primates, nesses monos. E foi um laboratório muito bem equipado e com facilidades muito grandes. Infelizmente, esse laboratório se acabou. Bom, já vocês sabem que em los anos mais tarde se transferiu todo ao centro médico. José não queria vir ao centro médico. Esse é um sítio muito desagradável, com edifícios llenos de cimento. Eu não vou sair de aqui. E o doutor Nigaglioni, posteriormente o doutor Giró, me nombraram diretor do departamento. E essa é a faculdade que temos nós. Minha área de investigação basicamente é investigação cardiovascular. Eu sou um MD, PhD, e minha área é basicamente o sistema renina-angiotensina e coração. A doutora Ayala, que é a coordenadora de estudos graduados agora, está interessada em disfunção mitocondrial. A doutora Baez, que foi também decana associada, está na área de câncer, principalmente de cuello e de cabeça. Doutor Ortiz, que faz neurofarmacologia. Phil Spest e Susan Coden foram as primeiras pessoas que eu contratei, que vieram de Nova York para unir-se a mim, ao departamento. Posteriormente, vino Adriana Baez, José Ortiz,
Emma Ripollet era de fisiologia e posteriormente se transferiu à farmacologia. Todas essas pessoas representam a faculdade hoje, que ha crescido proporcionalmente às facilidades, às possibilidades financeiras que havia. Sempre ha havido uma certa limitação de fundos para a contratação de personal novo, como vocês sabem, mas esta faculdade ha cumprido com sua responsabilidade dualista, que é ensinar e fazer investigação. Portanto, cada um de nós temos um interesse, seguindo uma tradição bastante antiga de investigação no departamento de farmacologia. Essa é uma foto muito interessante porque é um meeting que foi no Hotel Conquistador. Aqui vocês veem a Nigaglione, Dr. Sifontes, que foi o decano posterior a Dr. Nigaglione. Aqui está Garcia Palmieri, Dr. Marcial de Patologia. Aqui está Conrado Asenjo, aqui estou eu. E aqui está o Dr. Pomales, Dr. Haddock, Dr. Nídia de Jesus. Toda a gente está aí. Bom, como o Dr. Silva mencionou, nesta época não havia estudos graduados estabelecidos. Isso em Europa por muitos anos não havia. A gente aprendia com quem sabia, mas não cursava cursos oficiais. A primeira maestria foi em 63 e o primeiro doutorado foi em 67. Carrasco de Microbiologia foi o primeiro graduando neste grupo. Temos uma lista de estudantes graduados de nós outros, muitos de PhD e de maestria. Alguns se distinguiram por suas labores administrativas. Aqui está Gladys Escalona, que foi estudante minha. Aqui está Estela Estapé, que foi estudante minha. Aqui está Ilio Oquendo, que foi estudante minha. E também Maria Crespo, que está sentadita aqui. Verdade? Rebecca Sherry. Rui Pinchao, uma estudante china que vinha no meu laboratório e posteriormente se transferiu aí na ENGE e hoje em dia está no Instituto Beijing com tenure, portanto é uma pessoa distinguida aí na ENGE, e Héctor Maldonado, que é o diretor de farmacologia já em Bayamón. Alguns se distinguiram, como o Dr. Silva mencionou, aqui também está Karen Haddock, e Leo Kenda, etc., que foram decanos por muitos anos. Atualmente, os programas de investigação de nós seguem mais ou menos esta mesma linha que eu mencionei. A doutora Emma Fernandes ha participado de forma magnífica em incentivar a investigação em recinto, em criar e administrar por tantos anos o RCMI. Vamos dar um aplauso à doutora Emma Fernandes. As áreas de investigação, pois, pertencem em parte à minha área de renina-angiotensina e falho cardíaco congestivo, financiado em parte por NIH, em parte por a indústria farmacêutica, também os estudos de Silvete Ayala, também por NIH. A Novartis farmacêutica também nos ha ajudado muito com muitos estudos. A doutora Emma também tem o programa BREP, que é bem importante para estudantes subgraduados e que han participado grandemente. A doutora Corey, com seus estudos de polimorfismo, associado a pacientes psiquiátricos em Porto Rico. E a doutora Baez, que tem um laboratório dedicado à farmacologia de câncer, principalmente de cuello e cabeça, na parte genética, e também a doutora Baez, que participa na enseñança aos médicos graduados em um programa de maestria de investigação clínica. Portanto, seu papel ha sido sempre bem importante aí. Importantíssimo enfatizar as colaborações que temos, porque essa é parte de lo que podemos fazer no departamento. As colaborações que eu tenho com todas essas instituições, Ferrario, Texas, Tulane,
Oxford Clinic, Harvard University, Henry Ford Hospital, e Collège de France e Max Delbrück Institute em Germany. Toda essa gente ha de alguma forma colaborado nas coisas que hacemos. Também a participação de colaboradores da Dr. Ayala em Califórnia, Mayo Clinic, Pittsburgh, etc., etc. Todos eles nos ajudam grandemente na investigação. E Dr. Ortiz, que eu não mencionei aqui, participa em um programa de enlace com os países latino-americanos de uma forma excepcional. E eu quero enfatizar isto também. O futuro, quem pode adivinhar o futuro? Nadie, ¿verdad? Pero lo que queremos es que o futuro seja melhor, cada vez maior, que tenhamos uma produtividade mais grande, que tenhamos mais grandes DNAs, ¿verdad? Que os graduandos de nós sejam profissionais, éticos, capazes, dedicados, ¿verdad? Com grande sentido de responsabilidade e que podem levantar bastante alto a escola graduada. Portanto, felicidades a todos, foi um prazer estar aqui.